Bora lá. Vamos lá, né? Gente, eu tô Então, gravando pessoal. Eu tô gravando Tá beleza. aí. gravando? Tô. Obrigada. Então, gente, eu estava pensando no seguinte, sabe? Eu tive maior dificuldade de ler os dados, meu computador é Mac, eu não estava conseguindo abrir. Aí, quando eu entrei, o Marcelo estava falando da assessoria do filho dele, meu filho também estava me dando uma assessoria. Abriu no computador dele, eu consegui ver o material. Aí, eu acho que o mais importante nessa reunião é a gente definir exatamente qual é a pergunta que a gente quer fazer para direcionar a coleta de dados e o modo do Vitor passar os dados para a gente. Assim, eu tive a maior dificuldade de compreender. Meu filho, de primeiro período de computação, ficou me ajudando a decifrar os dados brutos. Mas talvez a gente pudesse começar, o Vitor podia começar fazendo uma breve apresentação, Vitor, do que você conseguiu coletar, o que você vê na sua visão aí, e aí a gente define as perguntas. Eu tenho a impressão assim que pode ser uma coisa. Tem muita gente trabalhando com coleta de dados agora em Covid, na UFMG mesmo. Uhum. O meu filho, por exemplo, acabou de entrar na pesquisa do Wagner, estão fazendo uma ampla coleta de dados. Assim. Ele até, na hora que ele estava fazendo a entrevista com meu filho, ele mencionou, acho que pelo Zamora ele viu que era meu filho, e mencionou se eu quisesse mandar algum aluno de graduação, acho que a Lena está lá. Então, de repente, a gente pode até conversar com o Wagner em algum momento para unir esforços. Mas eu fico achando assim, alguma coisa que eu já venho me perguntando há algum tempo. Qual que é a contribuição que nós da comunicação podemos dar para essa discussão? E eu fico achando assim que a gente tem que ter um olhar mais qualitativo sobre essa base quantitativa que o pessoal da computação traz. Então, eu fiquei achando que com base nessa primeira amostra de dados coletados, a partir da exposição do Vitor, a gente poderia refinar algumas perguntas para direcionar a coleta e trabalhar com algumas frentes que nos interessam. Assim. Eu tenho a impressão que esse é um momento que reúne interesses aqui de quase todos nós, porque, de repente, juntou tudo, né? Notícias falsas, ciência, ativismo, está tudo misturado. Então, acho que esse trabalho assim, de refinar, categorizar, entender como é que o processo comunicacional ocorre, pode ser uma contribuição grande da nossa área, ou a contribuição que a gente possa dar para esse material que está sendo muito avaliado do ponto de vista quantitativo. Não sei o que vocês acham, foi alguma coisa que me ocorreu quando eu estava começando a olhar o material. O que vocês acham? Pode ser assim? Eu acho que pode, viu, Giane? Eu acho que essa é uma coisa que eu fico pensando muito mesmo, a nossa contribuição, né? Porque, ora, a gente tende para se aproximar da ciência da computação e a gente tende a querer fazer o que eles fazem, que não é realmente a nossa. E aí, o que eles fazem, inclusive, eles vão dar conta de mobilizar as ferramentas e os recursos de uma maneira. Por outro lado, não é uma avaliação de natureza qualitativa, né? Não é mesmo uma avaliação de natureza qualitativa. Eu lembro de uma conversa que o Fabrício falava assim, Fabrício Benevenuto, né? Ele falava, a gente traz os dados, a gente traz tudo que está acontecendo, mas e aí? Né? Então, eu acho que se a gente refinar por aí, me parece ser muito importante, inclusive para a gente achar melhor as nossas perguntas, né? Pensando metodologicamente. E com estudos de caso. Então, acho que aí a gente pode ir fazendo dentro dos interesses. A gente vai pegando frentes e fazendo estudos de caso. Talvez trabalhar por semana ou quinzena, não sei. Quinzena até acho longo, porque acontece tanta coisa numa quinzena, as coisas vão mudando muito rapidamente de lugar. Ei, Lu. Lu entrou. Ei, Luciana, tudo bem? Oi, gente, tudo jóia? Desculpa aí o atraso. Estava aqui comentando, todo mundo de cabelo comprido, a Luciana é a única que não mudou, né? Continua de cabelo comprido. Fez muita diferença, não. Luciana, a gente estava aqui começando a conversar, eu estava propondo o seguinte, da gente, do Vitor expor, assim, rapidamente o que ele avalia, assim, dos que ele coletou, fazer uma exposição dos dados brutos que ele passou para a gente, e aí, daí, a partir disso, a gente refinar nossas perguntas.
tentando ver o que a gente pode, o que a gente tem interesse em termos de coleta. Você também fez uma coleta, você podia talvez falar para a gente rapidamente, e a gente propor frentes de trabalho. Eu estava aqui comentando que o Wagner Meira, lá da computação, está com uma equipe grande, assim, que eu vi porque meu filho está trabalhando com ele como bolsista, de acho que 40 pessoas. E ele falou, até para ele, se eu quisesse mandar alguém para lá para pesquisa, falou com meu filho. Eu ainda não entrei em contato com ele, mas talvez possa ser um caminho da gente unir forças. Parece que eles estão coletando dados, pelo que o Pedro falou, de Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram. Mas talvez primeiro a gente precise refinar nossas perguntas, para a gente talvez fazer com que isso que a gente sabe contribuir melhor, que é essa dimensão qualitativa e estudo de caso, né? Ótimo. Beleza. Pode ser, Vitor? Pode ser. Vitor Vou sumiu? compartilhar minha tela tá aqui. Compartilhar minha tela com vocês. Acho que fica mais fácil. Pronto. Nós temos uma boa notícia. O Vitor prorrogou a bolsa dele mais 2 meses. Ele vai quase fazer uma graduação dentro dessa pesquisa, né, Vitor? Sim. Pois é, e eu acho que tá legal esse período, por um lado, que isso está me ajudando também no meu TCC. Eu acho que está criando uma outra linha de pesquisa, fazendo até um estudo de caso sobre esse período do coronavírus, né? E acho que vai me ajudar muito assim a concluir o TCC. Então, vocês estão vendo minha tela? Tá. Sim. Admitir. Então, eu fiz desde ano passado, né, desde novembro, alguns algoritmos para coleta de dados, usando a API do Twitter e a do Google News. E aí eu tenho coletado já, desde novembro do ano passado, Twitter, e desde esse mês Google News automaticamente. Então, o que acontece? Eu vou nessa pasta hashtags. Essa pasta hashtags, ela compreende as hashtags que viraram trending durante a coleta. E são 50 hashtags. Então, sempre são 50 hashtags aqui. Por exemplo, esse arquivo, o nome dele aqui é a data. Então, a data de hoje, 2020, junho, março. 3 de junho de 2020, às 16 horas. Então, ele foi coletado às 16 horas. Esse script ele roda de 2 em 2 horas. Então, vocês vão ver sempre 14, 16, 18, 20, 22. E aí sempre 50 hashtags que estão no trending naquele momento. Então eu tenho esse lastro de já 7 meses coletando todos esses dados. Então vocês vão ver que tem Vitor, vários arquivos. deixa eu só fazer uma perguntinha, rapidinho. E aí, para ele coletar esses 50, ele coleta no ranqueamento? Como é que é a escolha dessas 50? São 50 que estão trending, as top 50 do momento. Então, daquele minuto lá daquele, que ele faz a coleta. Exatamente. Tá. E aí a frequência de 2 em 2 horas. Ok? A partir disso, ele coleta também aí uma outra parte do algoritmo. Eu vou mostrar para vocês. Tweets transformed. Vou vir aqui para baixo. Vou pegar o de hoje às 16 horas. Todos os arquivos aqui, todo esse formato de arquivo é o JSON. Eu já apresentei para vocês esse arquivo é como se fosse um arquivo tabular, um CSV, um Excel da vida, só que ele tem mais camadas de categorias. Então, ao invés de ser de 2 dimensões, né, como uma tabela, ele suporta mais dimensões. Então, aquele negócio por exemplo, isso é um tweet, e aqui tem todos os metadados que a API do Twitter fornece. A vantagem de usar a API do Twitter diretamente ao invés de usar um tags ou usar um packet, uma outra ferramenta que auxilia isso, é que a gente tem controle sobre todos os dados que a API do Twitter disponibiliza, né? Tipo, o tags, por exemplo, ele disponibiliza, ele também usa a API do Twitter, todos esses usam a API do Twitter, todas as ferramentas de coleta.
mas ele não tem dados que eles são omitidos. Então, isso facilita para a gente trabalhar. Então, por exemplo, aqui é um tweet. E aí tem a data de criação, o texto do tweet, as URLs, menções, hashtags usadas. Tem vários metadados que são interessantes para a gente usar. Vídeo, por exemplo, se eu venho aqui, aqui URL, que é uma URL que está presente no corpo do tweet. Eu vou abrir ela. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vocês estão conseguindo ver meu navegador? Não, Vitor, só a página do programa. Tá, então deixa eu... Coloca compartilhar como é que chama? A tela, em vez de compartilhar só uma janela. Tá. Aulas do Uni ensinando a gente, né, Lu? Pronto. Dá para ver? Sim. Dá, agora dá. Então, quando eu clico aqui, vou até clicar de novo para vocês verem. Eu vou clicar aqui, eu abro, e aí abre o link que está dentro do corpo do tweet. É um link para Twitch, e aí estão falando sobre o racismo na Twitch, que é essa plataforma de streaming de jogos, né? De jogos. E essa hashtag, deixa eu ver até qual que é o hashtag que é. Black Lives Matter mesmo. Eu acho que, não sei se tem outra hashtag junto, mas é esse daqui, Black Lives Matter. E aí, tem a ver com essa polêmica da Twitch tá sendo conivente com o racismo, enfim. Cada tweet desse, ele representa, deixa eu ver, quantas linhas. Ele vai representar 236 linhas de metadados. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu fiz as contas aqui, em média, aqui vai ter 110 mil mais ou menos, mas em média ele coleta a cada coleta dessas hashtags, dos tweets referentes às hashtags que viraram trending, ele coleta 1000 tweets. Então são 1000 tweets dessas 50 hashtags que viraram trending. Então a gente tem um universo gigantesco aqui de tweets coletados para trabalhar. E aí, aqui tem a pasta com todas essas coletas, e aí a partir disso, eu já tenho algumas coletas, algumas análises automatizadas também, que são as análises de hashtags associadas de menções URLs. Então, se eu abro aqui, por exemplo, menções, eu vou abrir aqui um arquivo qualquer. Vou pegar um mais recente, né? Mais interessante. E aí tem uma contagem. Então, por exemplo, nesse dia 31 de maio, às 14 horas, a mídia ninja, dentro do corpo coletado, a mídia ninja foi citada 17 vezes. E a gente tem todas essas contagens de menções, né? E aí, menções, hashtags, Vitor, só uma pergunta. Essas menções aí são todas pessoas públicas? Perfis públicos? Todos perfis públicos. Então, a gente pode trabalhar com esses dados? Pode trabalhar com esses dados. Agora, são os dados automatizados que já joga aqui e eu consigo trabalhar isso, jogar numa visualização, que eu acho que é o próximo passo, a partir da gente escolher qual que é os dados que a gente quer trabalhar, né? Se a gente vai ignorar alguma hashtag ou se a gente vai focar em alguma hashtag, um conjunto de hashtags. E eu acho que a Lu, a partir do trabalho que ela fez com a coleta dela e com o Sassovis, né? A rede de hashtags, pode ser interessante de juntar essas duas metodologias, né? Eu estou pensando justamente nisso, Vitor. Né? Estou pensando aqui em como que a gente pode juntar, porque você está com dado bruto, eu já estou com ele refinado, né? Porque como eu não tenho acesso aos dados brutos, de fato, eu não sei lá no Tex, que eu ainda não olhei. Mas dá para a gente ir comparando, né? Vendo o que aparece aí, o que aparece lá. Bacana. Legal, né?
E aí, o que eu chamo a atenção é que, como tem muito dado, e aí eu estou trabalhando de forma automatizada só com 3 tipos de dados, eu acho que a gente pode trabalhar com mais. Por exemplo, tem aqui, deixa eu abrir algum tweet aqui aleatório, talvez, algum arquivo aqui que tenha algum vídeo, por exemplo. Deixa eu procurar aqui, MP4, talvez. Aqui. Vamos abrir. E eu tenho o vídeo já. Que a gente tem todo o conteúdo que é compartilhado no Twitter, as URLs de tudo. Então, assim, dá para fazer um trabalho bem legal, pensando na ideia de transmídia, né? Agora, assim, isso é Twitter, né? Tem pensar em transmídia e tem que pensar em outras coletas. Aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar com o Google News também. Eu já estava trabalhando, mas eu não estava fazendo de forma automatizada. E aí eu automatizei isso. Então, por exemplo, essa pasta aqui, Google News, eu abro ela e essa coleta de agora, 5 horas da tarde, de hoje, e aí a gente pode ver aqui todos os metadados das notícias. E também, aí é uma coisa que eu estou até pensando pro meu TCC também, que é cruzar como é que cruza essas duas coletas, né? Como é que eu vou saber o que está sendo falado, quais são as notícias e reportagens que estão virando tendência e o que está sendo falado no Twitter, se eles estão falando sobre essas reportagens, sobre o assunto dessas reportagens. Então, aí eu acho que a chave está nisso. E a parada da computação, da ciência da computação, pode ajudar a gente nisso. Por exemplo, é uma coisa que eu estou pensando, aqui tem a URL da notícia. Então, eu abro aqui, eu vou abrir o grupo. E aí tem o corpo da notícia. Eu também tenho o corpo do tweet. Para saber se o conteúdo do tweet e o conteúdo da notícia falam da mesma coisa, aí tem um esforço computacional para fazer. É uma coisa que eu estou desenvolvendo agora, para saber qual a análise de contexto da notícia e ver se isso tem correspondência no Twitter. Isso aí envolve o que a gente chama de machine learning, né, de aprendizado de máquina. E aí é um outro passo, que até o pessoal da computação pode ajudar a gente. Mas, assim, é por aí. O que eu estou pensando a gente tem que, acho que a partir do seu estudo, Lu, das coletas e tal, a gente ver as redes e ver quais são as hashtags que estão se juntando, quais são os significados que estão sendo produzidos, para então a gente ver isso no corpo aqui que eu coletei. Uma outra ideia é pegar todos esses arquivos JSON aqui, por exemplo, os hashtags, para saber quais são, a gente vê aqui, quais são as hashtags que estão virando tendência desde, sei lá, 3 meses atrás. E aí julgar isso uma visualização de dados. Pode ser, por exemplo, um vídeo. Automatizar isso com uma ferramenta de vídeo que lê um JSON. Por exemplo, é um negócio que eu estou fazendo no meu TCC, e aí eu posso ajudar nisso. O Adobe After Effects, ele lê esse tipo de arquivo. Ele lê o JSON. Você consegue criar visualizações, criar edições de vídeo, né? Criar motion graphics a partir de dados tabulares, JSON, CSV. E aí isso pode ser interessante também para a gente, não só para a gente apresentar, concluir, né, o estudo de caso, mas para a gente, de uma forma mais básica, né, mas para a gente deixar esse conteúdo menos abstrato e a gente conseguir visualizar isso de uma forma legal. E aí, assim, falando de After Effects, já é uma coisa mais refinada, mais para o produto final. Mas rola de botar isso, por exemplo, no Tableau. Estou aqui com ele aberto. Estava tentando fazer umas visualizações agora há pouco, mas sem sucesso.
Ainda vou trabalhar nisso para ver, assim, para apresentar para vocês. Eu falo nesse arquivo aqui de hashtags, principalmente, porque é um arquivo também muito mais simples, né? Ele é um arquivo, por exemplo, que aqui a gente vê, para quem não tem dificuldade em ler o JSON, basicamente isso aqui é uma lista. Esse símbolo aqui, né? Como é que chama isso? Cocheira? Como chama? Esqueci o nome disso, gente. Chaves... Colchete. Isso, colchete. Obrigado. O colchete é uma lista. Então, eu tenho aqui um objeto chamado Trends, e aí tem uma lista de objetos. E aí tem essa lista de objetos com a URL, por exemplo. Se eu venho aqui e clico, eu vou abrir todas as hashtags, todos os tweets que usaram a hashtag Lula Livre agora, que virou tendência no dia 8/11/2019. E aí, sempre pensando que aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, em termos de relevância, né? Bom, acho que é por aí. Ei, Daniel, seja bem-vindo. Não sei se todo mundo conhece o Daniel, acho que o Marcílio e a Luciana, talvez não. O Jane conhece, não conhece, Jane? O Daniel, a Luciana conhece, vocês estiveram juntos lá no concurso. Daniel foi... mas a vaga é diferente, né? O meu foi de RP. Ah, sim. O Daniel, ele é doutor em comunicação e semiótica, trabalha com visualização de dados, com infográficos, está com um projeto... A gente já estava começando umas discussões sobre semiótica e comunicação, né, Daniel? No ano passado, reunindo parte... A Aline sumiu, a Aline estava nas discussões com a gente, ela está aqui, está sumida da câmera. E o Daniel está com um projeto de extensão sobre infográficos. Mas estou acompanhando. Tudo bem, Aline? Estava te perdendo. Você quer joia. comentar aí, Daniel? Falar sobre sua pesquisa? O Flávio está junto com ele nessa pesquisa também. E eu. Bom, pessoal, obrigado pela acolhida. Fico muito feliz em participar dessas discussões que me interessam bastante. Assim. Bom, deixa eu falar um pouquinho, então, do projeto de extensão que a gente está tocando agora, que eu acho que ele tem muita convergência com essa conversa que está rolando aqui. Já há um tempo eu tenho me interessado pelos estudos de diagramas e relacionados à semiótica. E aí apareceu essa oportunidade de fazer um estudo sobre infografia, de que maneira a infografia está sendo aplicada, qual que é o potencial semiótico dos infográficos, né? Mas, falando mais genericamente, é mais ou menos isso. Aí apareceu essa demanda do Covid, né? Assim, a gente tem observado bastante o uso intensivo de infografia para falar do Covid. Então, acho que o exemplo mais clássico é o achatamento da curva, né? De que maneira esse gráfico do achatamento da curva virou quase que um símbolo, né? Usando termos semióticos, ele virou um símbolo do combate à pandemia. Só que aí a gente começou a pensar na possibilidade de transformar isso num projeto de extensão, porque várias pessoas, aí eu vou usar milhões de aspas, tá? Mas várias pessoas leigas estão submetidas a esse tipo de comunicação na internet, nos jornais, etc. Mas envolve uma certa literacia, né? De que maneira a gente consegue ou não compreender essa informação que é de caráter científico. Então a gente pensou, por que não fazer um projeto que possa, sei lá, dar um help para a galera sobre como ler infográficos. E fazer uma espécie de promoção de uma leitura crítica dessa infografia, né? Porque, em paralelo a isso, também a gente tem visto também iniciativas de fake news usando infografia. Então, a gente sabe que a infografia ela tem um certo apelo científico, né? Então, muita gente cria infográficos maliciosos ou com fontes duvidosas para poder tentar convencer as pessoas a fazer X ou Y. Então, esse projeto está bem no começo. A gente está formalizando a equipe agora e ele começa agora em junho. Então, na prática, a gente está, nesse começo de projeto, coletando infográficos de maneira manual. Assim. Nossa intenção também, igual a Giane colocou, não é fazer uma pesquisa quantitativa, estatística, nem nada disso. Nossa intenção é coletar alguns infográficos que estão rolando aí nas redes sociais, separar os que são mais populares ou os mais polêmicos e tentar fazer alguma análise deles para a gente colocar esse conteúdo na web.
e falar com as pessoas, olha, então, tá vendo esse infográfico aqui? Olha que legal, tal, a gente lê dessa maneira. Ou então, por exemplo, uma recente polêmica que apareceu aí que eu achei super relevante e as pessoas não estão prestando tanta atenção assim, que é alguns gráficos que usam escala linear versus escala logarítmica. Não sei se vocês viram essa discussão rolando. Isso muda completamente a maneira de ler o gráfico, né? E às vezes as pessoas não prestam tanta atenção e acham que, por exemplo, a pandemia está terminando aqui porque a curva está ficando mais suave e tal. Isso, na verdade, não necessariamente ocorre dessa maneira. Então, assim, é isso, basicamente. A gente está com esse projeto começando agora e a Jeane me convidou e como a gente tem muita afinidade pela formação semiótica, né? Aí ela falou, Daniel, participa lá da reunião, acho que pode ser uma coisa legal. Aí eu resolvi vir e estou achando tudo muito, muito legal, assim, muito interessante. Uma coisa, eu até falei isso com o Daniel no e-mail, a gente não conversou, mas eu já vou falar com todo mundo aqui. Uma primeira coisa que me ocorreu, que eu acho que podia ser bacana, é uma discussão que a Luciana e eu começamos, ainda lá naquele artigo da Matriz, Luciana, que a gente só passou rápido nisso, mas eu acho que pode ser uma grande questão para os nossos estudos de caso, que é a ideia de efeito de veracidade e de falsidade. Assim, como que uma sei lá, aí a gente vai ter que pensar, né? São as perguntas que vai interessar. Mas, por exemplo, como que uma hashtag que viraliza, ela está vinculada tanto a efeitos de veracidade quanto a efeitos de falsidade? Como é que essa semiose ocorre? Se a gente pegar eu fiquei pensando naqueles gráficos no Sociovis, que a Luciana trabalha muito, que a gente começa a ver o caminho dessas hashtags, como é que elas vão virando. Uma coisa que a gente começou com... Qual foi aquela hashtag? Que era do Lula? Cadê a prova? Cadê a prova? A gente começou a trabalhar com isso, no Cadê a Prova. Quer que eu compartilhe aqui o documento? Sim. Que eu consegui... Quer ver? Peraí que eu vou colocar ele aqui. Que eu acho que pode ser bacana, até para o Daniel conhecer, assim, que tipo de gráfico, né, que aparece lá no Sociovis. Vai. Ai, Vitor, tá falando que eu preciso de autorização para compartilhar. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Outra coisa que eu fiquei pensando, que esses dados do Vitor pode passar para a gente, é que tipo de recurso de linguagem é mais utilizado. Por exemplo, se é vídeo, se é infográfico, se é aquelas imagens que eu não sei como é que a gente chama, aquelas que são super compartilhadas de WhatsApp, sabe? Meme, por exemplo. Como é que chama aquilo? Que é tipo é um texto visual, assim. Não tem nem nome para aquilo ainda, é tipo de WhatsApp. A gente talvez possa começar a categorizar, assim, dentro disso que gera maior atividade comunicacional na rede, que tipo de linguagem que é acionada. E é até interessante que, Vitor, foi você que criou as categorias, né? De como que depois refina essa coleta. É você que cria essas categorias, né? Você fala da coleta do Twitter? Isso. Eu escolhi 3 categorias, mas tem mais. Fui eu que escolhi mesmo. Ah, tá. Porque, de repente, a gente pode até dar uma olhada aí, que tipo de categoria que a gente vai trabalhar. Eu acho que essa que já vai mostrando o link, que já vai mostrando a imagem, o vídeo, já ajuda a gente a fazer, né? Mas, de repente, a gente consegue criar alguma outra categoria para refinar isso. Entrar, por exemplo, num lugar que é só imagem, em outro que é só link de vídeo, porque aí fica mais rápido da gente visualizar esses dados, não sei. Estou pensando aqui. Agora eu consigo compartilhar a tela. Aqui, gente, tá bruto, tá? Eu nem olhei para esses dados ainda. Eu só fui coletando e jogando aqui. O Sociovis, ele gera arquivos de Excel e também com a extensão... Como é que é a extensão do GFI, Vitor? Esqueci como é que é, ó. G alguma coisa? GF alguma coisa. Acho que é GDF, né, não? GDF, exatamente, Aline. E ele gera esses arquivos, mas eu costumo dar print também para ir vendo, assim, de cara, o que está acontecendo. E aí, deixa eu colocar aqui, assim. O primeiro que eu olhei, a primeira hashtag... Ixi, cortou, peraí. Vocês não estão vendo tudo, né? Tem que ser assim. Porque como eu ainda nem cortei ela aqui, senão vocês não vão conseguir enxergar. A primeira hashtag que eu olhei foi Vidas Negras Importam. Eu coletei também pelo Tags e fui olhando aqui pelo Sociovis.
Então, aqui ele me dá as hashtags que estão relacionadas e qual que é a frequência. Sempre ele pega um número de referência de 100 publicações para ele ver a frequência que aparece. E aí, vidas importam, né? Aparecia em 100 tweets, depois Black Lives Matter, 27, com a grafia diferente, 14, e assim por diante. Aparece aqui um Bolsonaro, né? Com o símbolo da suástica. Vidas pretas importam, vidas nas favelas importam, o próprio George Floyd aqui. E aí ele me dá também palavra-chave. Por exemplo, nessa coleta aqui, a gente viu que as palavras que estão sendo mais recorrentes é polícia, policiais, manifestantes, racismo, mundo, Miami, racista, Floyd, George, vídeo. Alguns emojis aqui que estão sendo mais utilizados. A gente vê que tem uma predominância do símbolo de força, né? Aquela mão fechada. O BR, depois um fogo aqui representando, né, esses protestos mais inflamados, coração e assim por diante. E a rede. E aí ele constrói uma rede de hashtags, ele marca grupos diferentes. Então, assim, ele vê que existe uma discussão que está acontecendo paralela e ela está se cruzando com essa discussão central, e aí ele vai trabalhando grupos por cores. Então, tem aqui um grupo que é mais predominante, do azul, então ele está mais ligado, e aí quanto mais grossa a linha, mais forte é essa conexão. Então, a gente vê que vidas negras importam, está diretamente relacionado a Black Lives Matter. Tem junto aqui o Anonymous, diferentes, né? O Black Lives Matter. Tem um outro grupo aqui, em verde, que está falando que racismo é pecado. O de cá está falando da quarentena, quer ver? Esse aqui de baixo, olha, coronavírus aparece, junto com vidas pretas importam, e basta, eu vou agir. Aqui tem um grupo também aqui rosa, né? Que parem de nos matar. Então, são outros movimentos que falam da mesma coisa e que se encontram, estão convergindo aqui para o Vidas Negras Importam. Então, esse é bem bacana. Deixa eu só falar uma coisa aí antes, aqui, ó, nesse gráfico, que é alguma coisa que está na minha cabeça, que talvez pudesse ser uma hipótese, que esse gráfico mostra bem, que foi aquilo que eu falei ontem, rápido, assim, no e-mail, que eu tenho a impressão que tanto quanto se trata de circulação de notícias falsas, por exemplo, relacionada à Covid, quanto o movimento antirracismo, que está aparecendo fortemente desde a semana passada, eles são partes de um mesmo movimento que a gente tem chamado de ativismo transmídia. Então, essas redes, elas vão se misturando. A dimensão transmediática, ela não é só de um ambiente midiático para outro, mas é como que esses temas vão se misturando nesse processo de ativismo contemporâneo. Às vezes, o mesmo influenciador está em várias redes. Então, assim, quando a gente começa a ver essa aqui começa a misturar aqui coronavírus, com vidas pretas importam, e basta Bolsonaro, fora Bolsonaro. Aqui. Fora Bolsonaro, esse aqui, para mim, assim, talvez as pessoas não estejam prestando atenção nisso. Talvez isso possa ser um caminho para a gente entender. E aí começar a tentar fazer um estudo de caso, tentar entender como é que essas hashtags, que tipo de linguagem que elas estão usando, e fazer, de fato, estudo de caso daquelas que são mais os principais influenciadores, não sei. Ou das que são mais... E aí tem uma coisa interessante, Jeane, que eu percebi, que quanto mais amplo é o tema, mais se mistura os movimentos. Vou mostrar aqui uma rede, que eu acho que é do Somos 57 milhões, o quanto que ela é fechada, quer ver? Aqui, acho que é essa mesmo. Esse aqui, ó, Somos 57 milhões, né? E aí já aparece aqui Antifa, terrorista, né? Enquanto o Trump está colocando lá o movimento dos antifas como terrorista, aqui no Brasil isso está repercutindo também e está se misturando ali com Somos 57 milhões, que é um movimento de apoio ao Bolsonaro. Aparece aqui o STF, Vergonha Nacional, que é uma pauta... resposta 70%, né? Exatamente. Ele não apareceu como reação, não foi? Pelo que eu acompanhei. Isso, como reação 70%. Né? O Bolsonaro eleito, Bolsonaro trabalha pelo povo, fechado com Bolsonaro até 2000, aqui não aparece, mas é 2022, orgulho do meu voto. E nessa rede, aqui, não, é a próxima. Essa daqui vocês estão vendo, olha, orgulho do meu voto, Bolsonaro eleito, não vão nos calar, meu partido é o Brasil. Então tem um grupo aqui que está bem forte, né? Quer ver?
Bolsonaro, CNN lixo, e aí já aparece o movimento contra a imprensa aqui, Estadão lixo, Bolsonaro tem razão, né? Fechado com Bolsonaro até 2026, nem é 2022. Somos 57 milhões com a grafia diferente, o Antifa aí aparece e o STF, né? Quer ver? Essa daqui, olha como é que ela é mais aberta, porque essa daqui somos 70%. E aí já aparece o Bolsonaro, olha o cruzamento, essa hashtag que estava aparecendo lá no movimento, né, de Vidas Negras Importam, aparece também no Somos 70%, Somos pela Democracia, o Fora Bolsonaro normal, né, Anônimos, já vem aqui também, torcida, os torcedores, né, porque as torcidas de futebol aparecem muito aqui, Brasil Livre, Black Lives Matter, Democracia. Aqui eu achei engraçado que no Top Words, né, das palavras-chave mais usadas, a primeira é Gaviões, que é a torcida do Gaviões da Fiel. Então tem uma mistura de várias coisas ali, né? A gente sai do entretenimento do futebol para entrar numa postura mais ativista. Aí vem Bolsonaro, democracia, família, paulista, porque a Avenida Paulista, né, que estava tendo um movimento mais inflamado, antifascista, otário, grito, sistema, protestos. E olha como é que a rede é complicada. Olha como é que é uma rede que tem várias pautas diferentes, né? Esse do Somos 70%. Quase acompanha aquilo que eu vi na minha tese, né? O movimento de direita, muito mais monotemático, eles focando ali numa veia narrativa única. E aqui, né, quando a gente olha para a esquerda, né, o posicionamento de esquerda, é uma pauta mais aberta que vai abrigando vários movimentos diferentes. Então a gente vê aqui, né, de novo, Black Lives Matter, e aí vidas pretas, né, fascistas não passarão, vidas negras importam, George Floyd's protest, Anonymous, isso tudo está do lado de cá. Mas do lado de cá a gente já vê impeachment do Bolsonaro, fora Bolsonaro, né, genocida, fora Bolsonaro, aqui basta, tricolores de esquerda. Gaviões contra a Covid. Gaviões contra a Covid. Olha quantas coisas vão aparecendo aqui, né? Juntos, estamos juntos. CNN fascista apareceu aqui também. Né? Essa a gente é vê, poxa, pois é, essa é da esquerda. Essa daqui seria uma hashtag da esquerda, né? Então aparece, aí do lado lá, né, do Somos 57 milhões, apareceu Antifa terrorista. Aqui é Antifa heróis. Então a narrativa já muda bastante, né? Mas ao mesmo tempo, igual aqui CNN fascista, aparece praticamente nas duas redes. Democracia aparece nas duas redes também. Então isso é bem interessante. Aqui também eu peguei a hashtag nos Estados Unidos. O Brasil aparece representado tanto com Z e com S. Eu peguei a rede mundial aqui nesse caso. Aparecem algumas hashtags brasileiras, ó, Bolsonaro aqui fora Bolsonaro, tanto com o símbolo do nazismo quanto sem, Antifas pela democracia, o Vidas Pretas Importam. E essa daqui seria uma coleta totalmente dos Estados Unidos. Olha como é que as nossas hashtags estão atravessando esse discurso, né? Está se misturando. Aqui são os trends, Antifas pela democracia. E aí quanto mais vai fechando o tema, igual Antifas pela democracia. E aí ele só está relacionado a Vidas Pretas Importam, Trump, supported, Bolsonaro. Não, tá tão pequenininho que eu não estou vendo. Agora está maior. Então, olha como é que a rede é mais fechada. Né? Ela é bem mais fechada, o tema é muito mais específico, muito mais nichado ali, né? CNN lixo, que aí aparece imprensa realmente, né? Obama Gate aparece no meio. A CNN lixo e a CNN fascista é da mesma rede? Da mesma rede, aparece junto. Né? Elas vão se convergindo. E aqui, olha, é a rede deles. Né? Então aparece Globicho, CNN Brasil lixo, CNN fake news, CNN apoia terroristas, Datafolha lixo,
porque, né, a Datafolha que veio com essa perspectiva que nós somos 70%, né, 70% não apoia o governo Bolsonaro. MBL, eu acho interessante porque o MBL, né, ele era para, como mudou a perspectiva deles, né, o Kim Kataguiri estava agora, esse final de semana, na CNN. Então, acho que por isso que aparece o MBL na coleta também. Antiterrorista, STF Vergonha Nacional. Então, vai se... CNN lixo e CNN fake news estão sendo usadas por redes antagônicas. É isso? Isso. Exatamente. Aqui, né, uma hashtag mais ampla, Protests 2029, né, que é uma rede gigantesca que conectou o mundo inteiro. Então, tem hashtag de tudo quanto é lugar aqui. Depois eu até refinei e olhei só para o Brasil, né? Porque isso aqui eu olhei mundial. Então, aparece muitas hashtags diferentes. O Brasil está representado aqui, está até difícil de ver. E depois eu olhei para ela só no Brasil também. Aqui o Antifa também, né? Olhei mundial, o que as pessoas estavam falando de Antifa. Então, tem muita hashtag encadeada, muitos movimentos no mundo inteiro falando sobre isso. E aqui no Brasil, aí já é um pouco mais fechado, né? Aí já aparece mais, né? Aqui apareceu fotojornalismo como hashtag junto, né? E é só um vermelhinho aqui, olha, um grupo específico, depois a gente pode aprofundar. Fascistas não passarão, estamos juntos, antifas pela democracia. Ao mesmo tempo aparece aqui, né? Antifascistas, democracia, antiterroristas, antifa-terroristas, né? Porque é uma rede falando de antifa, então aparece a favor e contra ao mesmo tempo, né? Essa rede de baixo aqui é pró-Bolsonaro e essa daqui é contra, do Somos 70% aqui. Na mesma rede a gente vê a disputa acontecendo. E aí foi isso que eu coletei do Sociovis. Eu queria até coletar agora, não sei se eu vou conseguir, eu dou aula agora de 7 até 10h30, mas ver se no intervalo eu consigo fazer também, porque entrou hoje várias hashtags importantes na rede. Entrou White Lives Matter, Anonymous Brasil e a Twitch, que está aí sendo colocada como apoia racista. Eu quero dar uma olhada nisso, a plataforma Twitch. Você sabe o que aconteceu, Vitor? Você tem acompanhado aí? Eu vi agora também, que eu fui olhar agora à tarde as Pois coletas, e eu está vi encabeçando, né? Está tanto no Mundial quanto no Brasil. E é contra a plataforma, né? Aqui tem a ver com os Sleeping Giants, porque eles expuseram o Xbox, que estava porque é racista. E isso repercutiu na Twitch. Mas veio a partir do Xbox. Eu acho que mais importante dessa rede é o White Lives Matter, né? Falando dessas vidas brancas aí, para a gente ver o que está trazendo, né? Mas é isso, assim. Eu tenho a impressão que a gente podia, a partir disso que a gente tem aí de primeiro resultado, tentar conduzir assim, alguma forma de cruzar os dados, fazer uma tabela que seja diária e definir um prazo, porque seria interessante, eu estou aqui pensando alto, a partir desse material. O que vai tematizando a conversação social no Twitter, e principalmente no Twitter, quando a gente consegue coletar melhor, é um processo ativista, isso a gente já sabe. E vai depender do que está acontecendo no momento. Mas talvez fosse muito interessante a gente ir vendo em que medida as questões relacionadas ao Covid, e especificamente isso que vai tendo um efeito de veracidade ou de falsidade, porque são efeitos, né? Daqui a pouco a gente pode descobrir que cloroquina talvez fosse de fato o remédio, né? Então, como é que vai sendo construindo essas narrativas? Como é que isso vai alcançando qual o tipo de alcance que isso tem nessa conversação diária? Porque, por exemplo, nesse material que a gente coletou agora, nessa semana, mas claro que dominado por essa questão toda, são várias pautas ativistas que estão dominando o debate. Não tem nenhuma hashtag, por exemplo, relacionada com Covid.
Nenhuma. Tem uma só, não foi, Luciana? Uma só. Talvez a gente... Tem duas, né? Aquela da Vidas na Favela Importa, é. que está relacionado, né, ao coronavírus, e aos Gaviões da Fiel lá contra o coronavírus, contra o Covid-19. Agora, talvez fosse interessante a gente tentar fazer uns pequenos estudos de caso disso para ver que tipo de linguagem é acionada nisso que está predominantemente fortalecendo a rede em algum momento e nisso que está, que é o nosso, pode ser um olhar preferencial, mas a gente tem que ver onde que está, de fato, impactando na conversação, que é essa questão do Covid, dessa notícia falsa sobre ciência, como é que ela é construída. E quais são os argumentos de veracidade que são construídos. Eu estava até falando isso no e-mail com o Daniel, assim, me parece que o uso de infográfico é uma tentativa indicial, né, de ressaltar a evidência. Então, ele é muito utilizado, provavelmente ele vai ser majoritariamente utilizado em matérias jornalísticas ou divulgação científica. Mas o Daniel falou que já começa a aparecer em umas que são nitidamente notícia falsa, porque elas vão sempre buscando se assemelhar a esse formato. Então, talvez a gente pudesse começar a tentar entender esse processo. O que é mais... Esses dias eu vi uma de pH dos alimentos, falando do pH dos alimentos, e tinha pH 21, pH 24, né? pH 44, que são alimentos ótimos para combater o Covid-19. Aí falou, só que o problema é que o pH não chega aí, né? O pH nosso, ele é bem mais baixo. Então, assim, mas na forma de infográfico, tinha assinatura de um médico, sabe? Um outro exemplo que ficou bem famoso também, vocês deve ter chegado para vocês, é um gráfico bastante simples, que mostra assim, grau de risco de contaminação. Aí, na sua casa, bem baixo. No seu carro, um pouquinho mais alto. Sei lá, na rua, aí vai aumentando, até lá em cima, tipo nos hospitais. Aí a Folha soltou uma reportagem desmentindo esse gráfico, dizendo que ele não faz o menor sentido, porque isso depende muito mais da aglomeração de pessoas do que necessariamente do ambiente que você está. Então, por exemplo, se você estiver num ambiente supostamente de alta contaminação, mas que tem pouca aglomeração de pessoas, a chance de contrair o Covid é muito menor do que, por exemplo, se você estiver na sua casa lotada fazendo uma festa, entende? Então não faz muito sentido esse gráfico circulou bastante. Mas, Jeane, isso que você está comentando aí, sei lá, estão me ocorrendo algumas hipóteses também. Talvez uma hipótese interessante é a gente pensar de que maneira acontece uma apropriação de signos de caráter indicial para convertê-los em signos de caráter simbólico. Ou seja, de que maneira eu uso a indexicalidade da notícia, do fato, e me aproprio dela num processo de semiose para que ela se converta num símbolo para virar um hábito de interpretação. Eu vou tentar dar sei lá, está me ocorrendo, por exemplo, o caso da bandeira da Ucrânia, que foi bastante discutida, né? Ou seja, é claramente uma questão simbólica ali, né? De que maneira o símbolo foi apropriado e foi indexicalmente portado na rua, mas que, na verdade, ele é uma tentativa de se forçar uma conversão desse índice em símbolo, sabe? Sei lá, me ocorreu essas ideias aqui, não sei se isso pode ser tratado como hipótese. Está sem som, está sem som. Eu estou pensando alto também, mas isso que você está falando é o próprio processo da semiose, né? O fundamento do símbolo é o índice que está fundamentado na emoção, que é o ícone. Talvez a gente pudesse começar a fazer um pequeno esforço para tentar decifrar a semiose disso que está sendo dominante na rede que a gente está vendo agora. Porque esse esforço de distribuição massiva por WhatsApp, de subir hashtags, é uma tentativa de tornar símbolo uma certa interpretação. Mas que tipo de recurso de linguagem é utilizado? Além da hashtag, né, que tipo de recurso de linguagem seria mais utilizado nesse processo? Eu estou pensando nisso pelo seguinte, nós temos um projeto junto com esse, né, que a Luciana é coordenadora comigo e com a Lorena, e estamos junto com a Renira, que é o de Transmedia Education, né? E que tem a ver com a tese do Jane, que está aqui escondidinho. E o Jane está com um problema, porque ele tinha... que nós não temos escola em 2020. Foi que eu falei com o Jane agora mesmo por e-mail, que a gente tem que fazer uma reunião semana que vem para resolver isso, que ele estava previsto uma intervenção na escola no segundo semestre. Mas talvez a gente possa, a partir desses estudos de caso,
desenvolver um método de análise relacionado à análise de notícias para reconhecer efeitos de veracidade e falsidade. E talvez a gente possa pensar em alguns cursos online como extensão. Em vez da gente ir presencialmente para a escola, a gente pode estar vinculado esse projeto é um projeto de ensino, pesquisa e extensão. A gente pode pensar ações de extensão, o próprio projeto do Daniel é de extensão, né? Pensar formas da gente sistematizar isso que a gente está propondo, por isso que eu acho que a gente tem que fazer um esforço mais focado, definir algumas perguntas, começar a fazer uns estudos de casos, definir parâmetros para compor essas tabelas, e algumas frentes de trabalho para depois isso virar efetivamente alguma coisa que a gente possa ter um pé de pesquisa, mas um pé de extensão. Sei lá, pensando no segundo semestre, não sei. Pode ser, inclusive, um curso desse subgrupo, não sei. Ô, Jeane, quando o Vitor mandou os arquivos, eu dei uma olhada. Realmente, essa semana a gente foi bombardeado aí por outras questões, né? Que fizeram sumir mesmo o Covid. Mas, naquele momento, nas mais antigas, a gente tem o vírus chinês, que apareceu, o Covid Challenge, que foi uma brincadeira que um cara fez de lamber o vaso sanitário. Não sei se vocês viram isso. Aí tem também cloroquina, Covid-19, tudo apareceu lá mais para trás, né? Mas assim, será que a gente consegue, Fábio, fazer uma semana? Porque assim, eu acho que é muito bacana a gente pensar como que essas redes vão se misturando. A gente conseguisse fazer análise assim por semana, porque essa que é a grande questão. O debate ele não é monotemático. Sim. Isso vai ser a cara desse ativismo transmídia hoje. As pautas vão se misturando, assim. E a tendência é que isso complique mais ainda semana que vem com a história do Twitter se rebelando contra o Trump às vésperas da eleição, os funcionários do Facebook pedindo um posicionamento, fazendo greve, ficaram um dia sem trabalhar. Então, é provável que nas próximas semanas isso se complexifique nesse sentido. E vai ficando um debate cada vez mais politizado. Isso pode ser uma coisa interessante, assim. Foi até uma pergunta que eu fiz para o Fabrício. O Fábio estava lá na conversa lá do IAT da semana passada, é um grupo fechado, eu estou participando. Assim, cada semana convidam alguém. Semana passada foi o Fabrício. Uma pergunta do Covid. Se ele estava vendo alguma especificidade em relação às fake news do Covid, relativamente às fake news das eleições, que começou com o Observatório em 2018. E ele respondeu que não, que ele não é da área, que é uma coisa que a gente vai saber melhor, mas que ele estava vendo uma coisa muito semelhante, porque está muito politizado. E aí, talvez, é aí que possa ser a nossa contribuição, tentar categorizar essas notícias que estão sendo mais compartilhadas e tentar entender como é que elas vão criando esses efeitos de sentido e como é que elas vão se transformando uma na outra, assim, por essa perspectiva de ativismo transmídia que vai misturando as coisas todas mesmo. Bacana. Eu acho que funciona bem assim. Eu tenho que sair já, gente, pedir desculpa aqui, mas depois também, se vocês puderem mandar o restante lá por e-mail, né? Mas eu acho que é isso, a gente fazer esse esforço agora para olhar, criar essas categorias, analisar. Não está dando para ouvir? Analisar dentro disso, fazer uma interpretação, né? Que quem está mexendo com os dados, está criando essa parte lá na computação, não está conseguindo enxergar. Acho que essa que é a contribuição da comunicação, né? Mas bacana, eu acho que semana que vem, se a gente conseguir fazer um esforço aí, pelo menos olhar, eu vou fazer um esforço de olhar para esses dados que eu tenho. Né, ver dentro do tags o que está se cruzando, né, ver quanto de Covid apareceu, né, de coronavírus, apareceu nessa coleta do final de semana, que aí dentro do tags eu coletei muito mais, né, do que o SocioVis, e aí trago esses dados aí mais já, né, lapidados semana que vem. O seu tá... Fone, Jeane. É o fone. Microfone, Jeane.
Microfone, Jane. Jane, Eu estou dizendo isso. Eu acho que o Marcílio também tem que dar aula agora, que ele tinha falado. Talvez a gente pudesse, se vocês toparem, a gente dividir umas frentes de trabalho para fazer uma análise do material que a gente já tem até agora e reunir de novo daqui uma semana. O que vocês acham? Esse horário é bom? Por mim, pode ser qualquer horário. Pode ser mais cedo, se vocês quiserem. Para mim, não tem problema também, não. Eu acho que esse horário é bom. Eu acho que esse horário é bom. Pode ser esse horário mesmo, quarta-feira que vem? Aí a gente sendo objetivo também, tranquilo. Para a gente tentar cruzar os dados que a gente tem nessa semana. E tentar ver, Vitor, se você puder fazer para a gente também, mandar para a gente a relação do Google Trends e talvez uma tabela, assim. Não sei, estou imaginando aqui a data, hashtag, o formato, quantidade de RT, de curtidas, eu não sei que tipo de metadata você tem. Transformar isso numa tabela da semana para a gente tentar cruzar os dados com os dados que a Luciana vai mandar para a gente cruzados. Se a gente pudesse compartilhar isso, sei lá, até segunda ou terça-feira da semana que vem, para na quarta-feira a gente refinar as perguntas e dividir frentes. Até para a gente definir como é que a gente vai olhar para os dados na semana posterior. O que vocês acham? Ok. Ótimo. Pode ser. O Jane, Daniel, Luciana, só vou falar rapidinho, nós estamos aqui a 1 minuto de entrar, nós vamos entrar em aula. Só uma coisa que eu pensei, que talvez desse para a gente fazer também, eu estou lembrando aqui, mas eu tenho que dar uma consultada, inclusive na TASS, como é que a gente faz isso, usando o Prosperro. Porque, por exemplo, você pega lá, você pega lá, né, o Prosperro permite, depois a gente pode até explicar, ele permite aí a fazer uma análise a partir da definição, por exemplo, de algumas, vou chamar de palavras-chave, mas na verdade não é isso, de você correlacionar com que conteúdo que ele está. Ele vai conseguir correlacionar para você em texto, né? Por exemplo, ele não vai te permitir hoje emoji, ele não vai te permitir, por exemplo, vídeo. Mas pensa bem, gente, olha só, a gente pega essas hashtags Black Lives Matter e White Lives Matter. A gente olha, por exemplo, para dentro, para elas, a gente consegue perceber que a gente está com argumentações associadas a essas duas tags que são da mesma referência. Isso, Prosperro, eu acho que ele dá para a gente. Então, por exemplo, nessa... Diga, Jane. Eu estava pensando nisso. Você sabe, a Tassi está bem? Você tem notícia? Como é que ela está? A Tassi está o seguinte, ela teve que ser internada. Ela está bem, está correspondendo comigo por WhatsApp, ela está com o telefone dela, de vez em quando dá uns palpites no trabalho, mas é porque ela teve, na verdade, estava com muito problema de oxigenação, então ela teve que ir de uma forma preventiva. Mas está bem. Ela está exatamente, o Daniel estava falando de ambiente, ela estava sozinha, não sei o que e tudo mais. Ela, na verdade, está fazendo uma questão que é preventiva e porque ela estava cansando muito, ou seja, indicou um percentual de 25% do pulmão dela não funcionando. Mas ela está bem, está super bem. Eu estou aqui no monitoramento dela de 15 em 15 minutos, eu mando uma coisa para ela. Então, ela está bem. Falei com ela que a gente está. Tá sim. O Felipe está com as meninas, né? Eles estão lá na casa deles, lá na Serra, e a Tassi estava na casa dos pais, no Cachoeirinho, então já estavam separados, assim. Então, a Tassi está no Madre Teresa, está em quarto individual, ela está numa boa, né? Ela foi internada hoje cedinho, tá? Mas ela está bem, eu vou dando notícia para vocês, tá? Dá um beijo nela, eu vou mandar um WhatsApp para ela, fala que eu Pode mandar para ela, tá? Pode mandar que ela está recebendo. Sabe por quê? Porque eu perguntei, porque antes de saber disso, eu estava interessadíssima nisso, mas eu não sei se o Prosperro lê esses dados que o Vitor coletou. Então, tinha que saber dela e de você, que você também sabe mexer no Prosperro. Talvez o Thiago tenha interesse. O Thiago sabe mexer no Prosperro. Talvez ele tenha interesse de se juntar a nós nisso. Verdade. Talvez para direcionar a coleta. Você tem que fazer uma coleta direcionada para aquilo que o Prosperro lê. Eu não sei. A Tassiana é que sabe mexer em Prosperro. Eu só lembro. Eu vou fazer uma consulta. Eu não sei se esse material que ele está coletando desse jeito é suficiente, que eu me lembro que tinha umas especificidades.
Eu tenho uma dúvida sobre o Mas a Prosperro. gente transforma também, viu, Vitor? A gente transforma a natureza dos arquivos, dos dados, a gente converte. Eu lembro que o monitor de WhatsApp do Fabrício, por exemplo, quando eu exportava os dados, ele gerava em PDF, eu tinha que extrair isso do PDF. Mas eu vou apurar isso hoje até amanhã cedo e eu dou notícia para vocês. Agora, uma coisa que podia O Fábio era e o Vitor sabem mexer no monitor do WhatsApp. Ele pode ajudar. E o Fabrício deu a senha para a gente. Ele falou que a gente pode usar eu também tenho. Eu também tenho a senha dele lá. É só me incluir no grupo de e-mail, Giane. Você viu que meu nome está fora? Ah, já? Beleza. Eu tenho uma dúvida. Ô, Giane, seu microfone tá... Seu microfone sobre o Prosperro, vocês estão falando de análise de palavra-chave, de contexto, né? Dependendo do que for, do que a gente for fazer, talvez eu consiga fazer isso com programação aqui também, com Python. Com Python? Que eu estou fazendo isso tudo com Python. E aí, dependendo da coisa do que for, pode ser coisa simples. Agora, vocês falaram, e eu não sei quem falou em qual momento aí, mas falaram da questão acho que a Jane falou a questão das reportagens, das notícias e tal, da ideia da relevância, né? E da ideia acho que você falou isso, Marcelo, de veracidade, né? Pensando em fake news e como é que as notícias são recebidas. E aí, pensando em cruzar com o Twitter. Eu acho que pode ser interessante pensar aí o que eu tinha falado antes, de cruzar esses dados de forma programática. De forma que, assim, porque uma coisa que é tranquilo de fazer hoje por exemplo, uma notícia, ela foi compartilhada num tweet, a URL foi compartilhada, isso a gente consegue extrair que já está aqui moleza. E aí você pode exportar para uma tabela. Agora, a coleta do Google News é a parte, né? Essa coleta, a gente pode cruzar esses dados. E aí tem que pensar de que forma que a gente pode cruzar esses dados. Tipo, a URL, eu não sei se eu fui claro, mas a URL compartilhada, ela aparece dentro dos metadados do tweet. E a coleta do Google News é outra. Apesar de que o Google News pode ter reportagens que estejam falando que não estejam sendo compartilhadas nas hashtags que são trends aqui, mas o assunto pode ser o mesmo e pode ter reportagem, mais de uma reportagem sobre o mesmo assunto, e isso daí tem uma ideia de relevância também jornalística, e que a reportagem está sendo compartilhada no Twitter. Então, assim, acho que a gente pode pensar nesse esforço computacional de pensar nisso, assim, de forma quantitativa e qualitativa nesse sentido. E aí, o meu esforço principal, eu acho que agora é fazer esses dados, pelo que eu entendi, serem mais legíveis para vocês. E aí passa pelo que a Lu falou, de selecionar as categorias, selecionar que tipo de metadados que a gente vai colocar, que a gente vai olhar. Então, assim, pelo que a Jane falou, a gente vai olhar de forma qualitativa pro tipo de conteúdo que está sendo compartilhado. Então, vamos achar nos metadados quais são os dados, quais são os metadados que têm significado para a gente. Então, são vídeos, são fotos, são emojis, e aí criar um jeito aí de armazenar isso e que isso seja legível. A outra ideia que eu tinha dado, que eu acho que pode ser interessante também, eu acho que quando a Lu mostra as redes do SocioVis, fica muito mais fácil, né? É uma visualização de dados muito simples em rede, mas que já ajuda pra caramba para a gente entender como que essa rede se manifesta. E aí, essa rede, ou esse tipo de rede, também está presente nos dados que eu coletei. Só que aí fica difícil de enxergar porque não tá com visualização, né? Pensar, e aí eu tô falando aqui, tô refletindo agora, assim, sobre o que eu tô falando. Ideias, né? Pensar em formas como de visualizar esses dados para além de uma tabela,
formas fáceis de exportar isso para que seja mais fácil da gente entender. Ótimo. Fechar então aí, né, gente? Nós vamos aqui, nós temos que dar Já aula, tô né, até Lu? mandando Vambora. aqui as mensagens. Eu também. Gente, então até. Até semana que vem, gente. Até semana que vem. Tchau. A Gene saiu? Saiu. Alguém tem mais alguma consideração? Alguma ideia? Acho que não. Gente, eu vou sair também. Tchau pra vocês, até semana que vem. Tranquilo, até mais. Então, encerrou, né? Ok, tchauzinho. Um abraço. Um abraço para Até mais, gente. Falou. Tchau.